Hello Descomplicers, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Descomplicando. Hoje a gente vai falar sobre o cupom, o que é o cupom, qual a sua importância para o mercado financeiro. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e deixar o seu like. Bom, se você acompanha o Descomplicando, você já deve saber que na primeira reunião do ano, o cupom decidiu manter a taxa Selic em 2%. Mas o que é o cupom? Por quem é formado? Desde quando existe? Qual a importância para a economia brasileira? Tudo isso a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Primeiro que o cupom é a sigla, a abreviação para Comitê de Política Monetária. Esse comitê existe desde 1996 e está vinculado ao Banco Central do Brasil. Ele é formado pelo presidente do Banco Central e mais 8 diretores que trabalham efetivamente na economia brasileira. Mas qual a importância para a economia, né? Quando a gente pensa no cupom, a primeira coisa que vem na cabeça, a primeira função, a função mais importante é relacionada à definição da taxa Selic. A taxa Selic, que a gente vê nos jornais, tanto para a parte de investimentos, né? Alguns investimentos atrelados à Selic, como títulos do Tesouro, assim também como alguns empréstimos e financiamentos são atrelados, né? Usam a taxa Selic para fazer o cálculo de juros que vai cobrar. Então, a taxa Selic é muito importante, de modo geral, é um indicador muito importante para a nossa economia e o cupom é o órgão responsável por definir, por tomar as decisões de manter, aumentar ou cortar a taxa Selic. A gente viu que desde o começo do governo Bolsonaro, o cupom fez muitos cortes na Selic, inclusive a mesma chegou no patamar mais baixo da história, que é a que está hoje, de 2%. Isso realmente virou notícia, né, em todos os vínculos de jornais, de economia. Então, por isso o cupom é tão importante, porque ele é o responsável por definir a taxa Selic, esse indicador tão importante na nossa economia, tanto para investidores como para cidadãos que vão até um banco, vão consumir algum produto bancário, ou até mesmo quando a gente percebe que o nosso poder de compra mudou, a gente não consegue mais usar a mesma quantidade de dinheiro para comprar um determinado produto. Tudo isso tem a ver um pouco com a taxa Selic, que é definido pelo cupom. Além da definição da taxa Selic, o cupom também controla a política monetária de modo geral. Então, ele toma decisões de emissão de papel moeda, como é que está o controle de papel moeda, inclusive algumas concessões de crédito também é responsabilidade do cupom, algumas decisões relacionadas a esse tema. E, além de tudo isso que a gente já falou, ele é responsável por emitir o relatório a cada 3 meses da inflação no Brasil. Então, a gente sabe que quem coloca uma meta para a inflação é o Conselho Monetário Nacional. E aí, não é sempre que bate, às vezes fica mais abaixo da média, às vezes passa da média, então tem sempre um mínimo e o teto, e o cupom fica atualizando, né? Emitindo esses relatórios para atualizar os investidores, os interessados pela economia de um modo geral. Então, é basicamente isso, o cupom tem essa responsabilidade muito grande. Sempre que acontecem as reuniões, eles sempre discutem alguns indicadores antes. A gente já sabe que o Banco Central emite semanalmente, toda segunda-feira, nas segundas, aquele boletim Focus, que são projeções dos principais indicadores da nossa economia, taxa Selic, PIB, câmbio, inflação. Então, esses indicadores são muito conversados nas reuniões do cupom, para ter um norte, né? Para dar um norte para os tomadores ali de decisão, saber para onde deve manter, para onde deve levar as decisões econômicas que afetam de modo geral. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, me mandem mensagens e, claro, me avisem se descomplicou. Beijos!